Amigo, amiga, tá na hora, do nosso Se Liga com um conselho de notáveis, nossos queridos amigos que nos fazem entender melhor o que se passa à nossa volta, sempre com assuntos palpitantes, assuntos que mudam as nossas vidas. Conosco, como sempre, o economista Manuel Tedin, o publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga, o também publicitário Lula Vieira e o designer Marcelo Pereira. E hoje o assunto é decisão do Supremo Tribunal Federal, que no final de semana impediu a reeleição por mais uma vez do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Uma decisão de 6 votos a 5, ou seja, uma decisão apertada que começou com o que parecia ser uma vitória tranquila dos dois presidentes das casas e que foi revertida. Uma virada fez com que os dois perdessem o direito que iria de encontro à nossa Constituição, iria ao contrário do que diz a nossa Constituição de 88. Você se inscreva na nossa página, dê um like aí, porque a gente gosta de saber que você está gostando da gente, para a gente cada dia e cada vez mais caprichar aqui, mas isso a gente já faz mesmo, de qualquer jeito. Mas com você dando força, então a gente voa. Vamos começar. Paulo Fraga, e aí? Achava que ia ter essa virada no final de semana do povo do Supremo nas decisões para Davi e para o Rodrigo? Eu confesso a você que não imaginava, em hipótese alguma, que tivesse um placar apertado, né? Ali, para mim, em condições normais, era jogo para 11-0, né? Por uma razão muito simples, que a mim me parece que seja de natureza ética, né? Porque está escrito na Constituição, com todas as letras, mais do que necessárias, e diz explicitamente de que é vedado lá a reeleição dentro da mesma legislatura. E procuram se encontrar dentro da Constituição argumentos que possam ir contra aquilo que manifesta o que a Carta explicitamente define, entendeu? Então, é eticamente inaceitável e me surpreende negativamente que nós tenhamos um Supremo esse que nos traz resultados realmente deprimentes. Pois é, Marcelo Pereira. O Gilmar Mendes, que é o relator dessa matéria, virou meme no final de semana, que afirmava que ele disse que é importante, nesse momento, ir contra a Constituição para fortalecer a Constituição. Você entendeu o que o Gilmar queria fazer nessa fala ou nesse movimento, Marcelo? Que Supremo, né, que a gente tem, né? Seriam os guardiões da Constituição, né? Deveria, né? Mesmo se fossem grandes luminares, né, grandes pessoas incríveis, geniais que fossem os candidatos, né, à reeleição, mesmo assim não deveria, né? Não deveria passar, ser cogitado que uma coisa dessa pudesse passar, né? Isso me lembra uma história que está até naquele livro Como as Democracias Morrem, do Levitz, falando da época do New Deal, do Roosevelt, que o Roosevelt estava naquele programa de reformas e tal, de combate aos problemas da depressão. Ele queria passar leis e tal que dessem poderes especiais para que a coisa se acelerasse. A Suprema Corte lá não deixou passar isso de forma alguma, porque isso teria consequências, né? Esse desrespeito às leis teria consequências posteriores, né? Era melhor você segurar isso agora do que você deixar passar um casuísmo desse por uma situação temporária, né? É claro que a gente não chega nem perto disso, mas, enfim, é um exemplo do que a gente está sujeito aqui em termos de casuísmos, de interpretações tortas da lei e tal, por motivos, às vezes, nada republicanos, né? É interessante, Lula Vieira, que estão sempre alinhados nessas surpresas, que eu costumo chamar de surpresinhas miseráveis, os mesmos nomes, né? Gilmar Mendes, Lewandowski, Toffoli, o carequinha, que sempre me foge o nome, Alexandre Moraes. E tem mais um, estou esquecendo um. Reforçaram o time com Nunes Marques. Nunes Marques, que chega já com pinta de veterano. É tão complicado até para os garantistas, e eu vou chegar no dele já.
de defender em Lula. É engraçado porque eles estão lá para defender a Constituição, para que a Constituição é o último estágio do julgamento se a coisa é constitucional, seja qual for, ou não. E como diria o Dutra, né, nosso filósofo antigo, que ele sempre perguntava o que está no livrinho. O livrinho, para ele, que seria a Constituição que ele tinha sobre a mesa, era onde ele encontrava todas as respostas. Nós estamos inventando uma nova maneira de legislar, ou que é inventar na hora, casuisticamente, ou melhor, caso a caso, uma Constituição. A gente quer que ele fique, então a gente acha que o que está escrito é que ele pode ficar mais um período. Se a gente acha que não, a gente interpreta dessa forma. Isso é uma loucura, e aquela falação de coisa difícil que afasta as pessoas a respeito de acompanhar. Isso, apesar disso, quer dizer, se cumpriu a Constituição. Eu só espero que continue assim. O Supremo não está lá para interpretar, não. Está lá para botar as coisas conforme está no livrinho. O livrinho diz uma coisa, tem que seguir. Não é imaginar que ele quis dizer outra coisa. Tem muitas, outro não. Nesse caso, não havia nenhum tipo de dúvida. Não é possível que se faça outro período encerrado o tempo de um dos dois, tanto na Câmara quanto no Senado. É isso. Eu acho que, no fim, venceu o bom senso e venceu a lei. É pena que tão apertadamente. É pena que a gente não tenha visto, por parte do Supremo, uma lição grandiosa de respeito à Constituição. Tedinho, quem vê isso de longe, né? Sem a minúcia, um 6-5 é uma decisão polêmica, uma questão que deixou dúvidas nos ministros, alguns viram de um jeito, outro de outro, mas só ali dentro do Supremo há essa visão do que aconteceu. Das portas para fora, todos os juristas que eu ouvi, pelo menos, e todos os companheiros especializados na comunicação na área de justiça, disseram que isso era uma grande loucura, uma doideira sem precedentes. É o ar que eles respiram, a água que eles bebem, o cafezinho que é servido em plenário lá no Supremo. Como é que você viu isso? Você que é um homem que luta pela garantia da lei, quase vale o que está escrito, mas vale a interpretação do que está escrito. Como é que eles viajaram tanto? É síndrome de Olimpo, né? Eles se acham deuses do Olimpo e eles adoram legislar, né? Eles adoram mudar a lei, assim, a capacidade. Nada mais poderoso do que você fazer uma interpretação não óbvia, não direta da Constituição. Só pode ser isso. A história do Gilmar era o seguinte: a Constituição foi feita antes da reeleição para presidente, e, portanto, estava aberta a interpretação que, para o presidente do Senado e da Câmara, seria a mesma coisa. Ora, isso é forçar uma barra, francamente, enorme, né? Eu acho que é complexo de Deus do Olimpo. Eu acho que é isso. Eles querem se meter. Eles podem tudo. Então, vamos mexer o máximo que a gente puder Elise, eu vou pegar para atender os interesses dos meus amigos, de preferência. Francisco Barbosa, Sim. Eu gostaria de registrar a última frase do Manuel para evitar interpretações. Eles podem tudo. É verdade. Foi o que ele Elise, podem com PH, que ele falou? Podem com não, PH? não podem, não tem H. Sem H, nada de H aí. Não vem de H, não, Elise. Não vem de H, não. Elise, eu confesso que eu ouvi outra coisa. Depois eu raciocinando, imaginei que não. Com certeza. Elise, eu deixei você para fechar essa primeira rodada, porque o Tedinho preparou, inclusive, sem a gente ter combinado esse terreno. Os caras acham que foram eleitos pelo povo para legislar para a gente? É isso? Eles acham que são políticos? Esqueceram que são juristas? São homens ligados à lei? É isso, Elise? Além da história que está consagrada hoje, que é a tal da judicialização da política e politização da justiça, né? Esses dois... Exato. Mas eu queria destacar uma coisa absolutamente surreal que aconteceu no voto do ministro bolsonarista, tal de Cássio Nunes. Para mim é Cássio Nunes, não é Nunes qualquer, é Cássio Nunes. Sim. Cássio Nunes disse o seguinte, que ele achava que
estava impedido de ser candidato outra vez? O Rodrigo, porque ele já havia tido uma reeleição. Lembra que ele era suplente, assumiu... Suplente não era vice, assumiu a coisa e depois se reelegeu. Sim. Então, ele disse o seguinte, que não vale para o Rodrigo Maia. Não pode, Sim. porque ele já tinha sido reeleito. Agora, o presidente do Senado, o Alcolumbre, só foi reeleito uma vez. Aí pode ser a segunda. É inacreditável. Né? Na verdade, dentro do que está sendo colocado aqui para vocês, é um problema de caráter, não é o conhecimento jurídico, porque conhecimento jurídico eles têm. A questão é que eles não têm caráter, especialmente esses 4 que nós estamos, os 3, que é o Toffoli, o Gilmar e o Lewandowski, agora com o time reforçado com Cássio Nunes Marques, entendeu? A surpresa negativa que eu tive foi com Alexandre de Moraes votar com eles, entendeu? Realmente me surpreendeu negativamente. E tem um drama por trás disso, além do problema de caráter ético, que é o drama da nossa sociedade, é que isso traz uma insegurança jurídica gigantesca, entendeu? Porque para votar esse assunto basta ser alfabetizado, é ler, saber ler e votar. Leia e vote, mais nada além disso é necessário. E aí, só para encerrar esse meu comentário, eu volto a dizer a vocês que o único lugar onde vale o que está escrito aqui no Brasil é no jogo do bicho. Então, o jogo do bicho deve ser o livrinho que a gente deve levar em consideração para discutir os nossos temas de interesse comum, entendeu? Só para reforçar essa história do Paulo, tem uma frase célebre do Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto. O Malan enlouquecia as esquerdas quando apertado, porque ele sempre tinha uma saída genial e ele é tipo, brilhante, cala a boca. Né? Além de ser um cara charmoso, bom de papo. Mas é brilhante, com certeza. Brilhante. Mesmo com as incidências, mas é brilhante, com certeza. Olha, para o Elísio achar que ele é brilhante, porque o Elísio é Não exigente. Concordo. Eu não concordo, mas acho são coisas distintas, claro. Lógico, mas, evidente. Aproveitar que você está com a mão na massa, Elísio, aberta a temporada de caça, ou seja, mudou o cenário das eleições da Câmara Federal e do Senado Federal, o que altera tudo, mercado financeiro, o futuro de determinadas coisas que estão acontecendo, o futuro próximo nosso, porque a gente tem 2 homens que vão ter votações de reformas importantes e coisas da rotina da Câmara e do Senado para fazer andar e eles, se forem birrentos, vão dar trabalho para a gente, não vão não, Elísio? Inconstitucional, eu acho uma pena o Rodrigo Maia não poder se reeleger. Rodrigo Maia é uma das maiores revelações da política brasileira nos últimos 10 anos, com certeza. Eu concordo plenamente. Ele deixou de ser filho do César Maia, e o César Maia virou pai do Rodrigo Maia. Só isso já demonstra. Foi uma das grandes revelações, né? E eu espero que ele consiga montar um esquema para enfrentar o alagoano lá. Espero, é a minha decisão, não vai acontecer nada, né? Não tem nenhuma influência nisso, mas eu torço para que o Rodrigo Maia consiga processar a sua sucessão. Paulo Fraga, você que tem olho no mundo e naquilo que é imprescindível para nós crescermos cada vez mais, que é o dinheiro do investidor nessa terra. Essa mudança nos planos adia alguma coisa ou continuamos funcionando como sempre? A impressão que me dá é que a agenda não sofre alteração nos seus pontos essenciais, né? Talvez possa ter aí algum delay na votação. Mas o ponto que o Elísio comentou, que me parece que seja relevante, é de que, como o Poder Executivo não é um governo, é um desgoverno, nós precisamos ter um Congresso que tenha um mínimo de equilíbrio e que possa votar de uma maneira mais consciente, né? Então, que o Rodrigo consiga fazer a sucessão e não deixar o alagoano entrar como candidato e ser escalado pelo Bolsonaro, e eu não sei qual é a solução que vai haver sob o ponto de vista de Senado, entendeu? Aí só o futuro é que vai dizer.
velhos fantasmas nos retornam aí. Renan Calheiros é um deles, né? Que durante muito tempo comandou o Senado Federal e que não se deu por derrotado até hoje. Ele parece o Trump, ele não se deu por vencido até hoje. E no caso da Câmara, o Arthur Lira, que parece um nome de consenso para o Centrão, ali, para quem quer fazer aquela massa populosa de políticos ter força nessa história. A gente vai andar para trás ou vai andar para frente? Como é que você está vendo isso, Lula? Eu queria repetir o que o Manuel disse, que ele ia enfatizar. Realmente, Rodrigo Maia deu um show. É engraçado que há um filme, eu não sei se vocês conhecem, do Vitório de Sica, ele é o intérprete, que se chama De Crápula Herói, que é um cidadão que é preso porque é muito parecido com um ladrão conhecido, e por ele ser parecido, ele se passaria dentro da cadeia pelo ladrão e ouviria alguns segredos da turma. No entanto, ele incorpora a figura do herói e acaba não passando para a polícia o que ele sabia e acaba sendo fuzilado. Eu acho que o caso do Maia é muito parecido, claro que sem esse exagero todo, ele não era nenhum marginal, nem nenhum ladrão, mas, de qualquer forma, não era um político que tinha esta importância que ele acabou tendo na sua saída. A sua presença foi fundamental, as suas articulações foram excelentes para o país, e se nós hoje estamos numa situação de poder imaginar saídas para o nosso drama, se deve muito ao trabalho de costura do Rodrigo Maia. Parabéns a ele. Eu gostaria muito que achasse uma forma dele continuar. Mas lei é lei, vamos trocar. Eu tenho a esperança que ele tenha deixado um exemplo para todo mundo e que a gente não volte atrás, não volte para ser a casa das loucas, a gaiola dos malucos, onde só os interesses pessoais entram no jogo. O Rodrigo deu uma demonstração de estadista. Ele foi importante para essa época. Ele sai com todas as nossas homenagens, sem dúvida nenhuma. Pois é, Marcelo Pereira, hoje conversando com alguns deputados federais, a impressão que eu fiquei de que há razão de a gente achar que o Rodrigo é um cara de pulso forte ali dentro do Congresso, porque muitos deles diziam que isso que parecia de senso conciliador do Rodrigo não era tanto assim. Ele era um cara que acreditava em determinadas coisas e ele, de alguma forma, acabava fazendo a contramão nessa história. Os deputados iam até ele com uma ideia, ele pegava essa ideia e transformava em outra coisa e voltava para os deputados com o jeito que ele gostaria que fosse e geralmente conseguia o apoio da maioria. E quanto ao Davi Alcolumbre, não houve coisa boa, de que o Davi não era muito cumpridor dos acordos que fazia com seus pares. Dá para vir coisa melhor que os dois? Não dá, o Marcelo, para a presidência das casas? No poder não existe vácuo, não é isso? Né? Se o executivo é essa bagunça, um desgoverno, então um não governo, né? O Congresso acabou fazendo o papel de ser o colchão, né? E Rodrigo Maia... era o adulto da sala, né? Ele foi muito importante como estabilizador da nossa situação, que poderia tomar rumos explosivos, né? Isso que você falou aí dele ter... o que falaram dele até mostra a habilidade que ele tem, né? Para ele fazer passar as coisas dele sem nenhum trauma, nenhuma coisa assim, né? Não sei, eu não consigo ver por enquanto, nenhum nome, mas quem sabe, né? Que correntes você vê que podem empurrar lideranças que possam ganhar a presidência dessas casas? Centrão na Câmara, a direita, mais direita no Senado, seria? Olha, eu acho que o centrão dos dois lados são os que estão tentando mais, fazendo mais força. O Rodrigo ainda é um pato manco, né? Aquela história da política, né? No final de um mandato, café chega frio na sala. Mas
ele é muito bem articulado. Eu já vi o Rodrigo falar com os colegas dele e tal, pessoalmente. Ele é de uma capacidade de negociação espantosa. E eu fico muito feliz dele ter virado essa pessoa, né? Um liberal de fato, né? Ele é um liberal de fato. A gente pode discordar aqui e ali, mas é marginal. Eu acho ele uma grande figura. Se ele vai conseguir fazer o sucessor é outra história, porque o Centrão está fazendo muita força. E candidato do Centrão é piorar tanto a Câmara como o Senado. Parece que o Eduardo Braga é o grande candidato para o Senado, né? Eu espero que não, né? Sabe o que seria espetacular? Sabe o que seria espetacular? Porque nós concordamos sem falar. Tasso Gereissati seria um espetacular. Fantástico, fantástico. Aliás, tem vivência. Fez aliança com o PDT e com o Ciro na prefeitura de Fortaleza agora. Né? Mas isso é política local, né? Mas acabou agora, de fazer... pegando o Manuel, o ponto que você colocou, eu acho que a preocupação do Rodrigo não é de fazer a sucessão lato sensu, né? Dele ter o sucessor daquilo que são as suas propostas. Mas a sensação que eu fico é de que o movimento é contra o Bolsonaro e aquele que possa ser o representante do Bolsonaro, que é muito ruim por todos os motivos que a gente bem conhece, entendeu? Mas isso é uma briga, uma briga correta, né? Eu acho que é uma preocupação correta dele. A qualidade de um bolsonarista, por definição, é muito mais baixa do que de um cara, enfim, lúcido, normal. Até o Centrão é melhor do que o Bolsonaro. O Centrão está ali fazendo jogo e tal, mas é muito melhor do que os bolsonaristas, não tem dúvida nenhuma. O presidente e seus asseclas, os mais próximos, realmente a gente diria que não poderíamos ter alguém que fosse alinhado com tudo que o nosso presidente pensa. Eu estou naquela situação do Chico Buarque de Holanda, na música dele. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente. Eu realmente espero que a gente não tenha um alinhamento com o Bolsonaro. Se ele não tiver esse para-choque do Congresso, nós realmente estamos a caminho do desespero de uma vez. Gostaria de ser um pouco mais cristão para ter um diálogo melhor com o santo, com Deus, para que não deixe que aconteça isso no Brasil. Mas, Marcelo, mesmo que momentânea... Barbosa, só lembrar para o Lula. Jejum e oração, Lula. Jejum e oração. Isso, jejum e oração. Nessa ordem. Jejua que começa da proximidade com o etéreo e depois começa a orar. Marcelo, mas mesmo que momentaneamente, o Jair teve uma vitória aí, né? Derrubou-se pelo menos um grande oponente dele, que era o Rodrigo, né? Mesmo que momentaneamente, não? Sim, com certeza, né? Se a gente pensar, né, será que a decisão do Supremo beneficia, de certa forma, o Bolsonaro nesse momento, né? Mas fazer o quê? Você vai mudar a lei, né? Nem pensar. Não, mas é verdade. O Bolsonaro deve estar comemorando a decisão, né? E não precisou se mexer, né, Elísio? Quietinho. Não, e, na realidade, o que aconteceu nesse passado recentíssimo não vai se repetir. Acho muito pouco provável que o DEM, quer dizer, os democratas, continue na presidência das duas casas. Acho muito provável isso. Né? Foi uma coisa, embora, ressaltando, o DEM teve uma participação excelente nas últimas eleições municipais. Pô. Excelente desempenho. Excelente. Inclusive, ganhou 3 prefeituras de capital no primeiro turno. Né? No primeiro turno. Então, eu acho que ganhou o Rio. Tem chance. Ganhou o Rio. Não, o Rio foi no segundo turno. Não foi no segundo turno. Sim, mas ganhou também o Rio, que é a segunda cidade. Também o Rio, não. 4 prefeituras de capitais. Só para lembrar, tem um tal de... Um outro partido, que eu não vou dizer o nome, que eu não falo palavrão no ar. Não ganhou nenhuma das 27 capitais, né? Das 27 capitais. Nenhuma.
Mas ganhou na minha Juiz de Fora, ganhou na minha Juiz de Fora. Na sua, na sua. A Margarida. Mas Juiz de Fora, Margarida, Juiz de com Fora Margarida. é só a capital para você, Barbosa. É verdade. Como diria Gutenberg, Guarabira, apareceu a Margarida em Juiz de Fora. É isso. Não. O nosso chefe aqui, ele é carioca de Juiz de Fora. É verdade. Ou você é carioso, eu sou carioca do Brejo mesmo. Manuel Tedim, se liga em quê? Eu me ligo nos pequenos prazeres que nos fazem segurar até o fim dessa pandemia, esperando essa vacina, que, aliás, eu estou com ódio do que está acontecendo, mas, enfim, é melhor não falar desse assunto agora. Que são os pequenos prazeres. Por exemplo, o ateliê culinário voltou a funcionar para pedidos, para delivery. Para mim, isso é uma alegria maravilhosa. A Vera Savoy é uma figura maravilhosa, incrível. A comida que ela faz é fantástica. E agora falamos muito bem de você, viu, Tedim? Hein? Encontrei com ela uns 2 meses atrás e falamos muito bem de você, aliás. Obrigado. E eu adoro, ela é um amor, cozinha bem. E aí é só pedir no WhatsApp. É uma maravilha, é uma coisa boa. Paulo Fraga já sabe quais são os nomes para descontos substanciais nos pedidos para ela, né? O Tedim e Marcelo que pediram para dar desconto. Aí pronto, É verdade. tem descontão aí. Paulo, se liga em quê? Eu me ligo na dupla controle da pandemia e a vacina que virá por aí, entendeu? Ou vacinas. Tomara, muitas. Meu caro Elísio, se liga em quê? Eu estou me ligando com uma coisa que só vai acontecer em fevereiro. A sucessão, né, da Câmara e do Senado. Eu acho que é uma coisa que essa discussão já começou e vai durar até fevereiro. Eu estou ligado nela. Oh, muito bom. Lula Vieira, se liga em quê? Eu estou ligado na proximidade do Natal. É uma festa que sempre me mobiliza muito. Eu acho uma delícia poder estar com a família. E dessa vez a gente vai ter que usar os meios eletrônicos, né, para não fazer festança. Eu acho que isso atualmente é o que eu mais penso. Rever meus parentes, as pessoas queridas e aquele Feliz Natal que você deseja às pessoas que você gosta, mostrando que apesar de todos esses problemas que estamos vivendo, esse sentimento do amor e da amizade podem sobreviver. E esse é o grande momento da gente botar isso à prova e perceber o quanto a gente é privilegiado em ter essa família e os amigos em torno da gente. Eu não consigo passar muito tempo sem pensar nisso de novo. Como será esse Natal? E eu tenho muito otimismo, será muito comovente, muito amigo e muito fraterno. Menos farista, mas mais próximo, mais fraterno, como eu já disse. Que bom. Nós temos no Se Liga, Marcelo, esse prazer de ter um ex-Papai Noel. Lula Vieira foi um Papai Noel que tocou o coração do Brasil. Lula, as pessoas não sabem, Barbosa, que aquele Bom Natal, um feliz... Fala sério. Poxa. É verdade. Aquilo é do passarinho, com alguns pitacos meus, mas o filme é nosso, é criação minha, e eu me orgulho muito. Aliás, eu tenho passado momentos incríveis, porque quando as pessoas têm uma certa idade, e eu digo que eu fui o criador daquele filme, geralmente as pessoas acham que estão diante de uma pessoa de bom caráter, e etc. O que é um engano. Oh, meu Deus! Monstruoso. Marcelo, salva a gente aí, vai. Se liga em quê? Cara, eu já fui Papai Noel umas 3 vezes também. É mesmo? Festa de família lá em Belo Horizonte. Eu tinha um tio meu, mais assim, parrudinho, mais gordinho, né? Ele sempre tomava umas para ser Papai Noel, né? Para ficar calibrado para poder ficar. Só que lá que ele tomou demais, não conseguiu. Eu botei óculos escuros, assim, para não parecer. Tem que dar um taco de presente para a criançada, negócio. Mas enfim, eu tô ligado, não sei se vocês já assistiram no Gambito da Rainha. Muito bom. Muito bom. Maravilhoso.
porque assim, é incrível, né? Porque uma minissérie inteira dramática, né, que usa o xadrez, no jogo de xadrez. Né? E casa coincidiu com um momento de todo mundo estar jogando xadrez. E aí eu gostei de xadrez, agora eu estou estudando. Peguei um livro que meu pai me deu quando eu era criança, estou lendo lá as aberturas e tal, coisa que eu nunca cheguei a fazer de verdade. Né? E a inteligência do nome da série. Né, eu jogo xadrez desde garoto, gosto muito de xadrez. Eu também, mas o filme é excelente, né? O desempenho dela é maravilhoso. Né? Mas o nome está errado, né? Que é o Gambito da Dama. Gambito da Dama. Mercadologicamente deve fazer mais sentido. E no dicionário Gambito também quer dizer atalho, jeitinho, firula. O nome está certo, não está errado não, está bem colocado ali. Senhores, semana que vem, olha, nós estamos com um fim de ano farto de assuntos maravilhosos. A gente vai ver o que a gente separa para a semana que vem, mas assunto bom não vai faltar. Obrigado, Manuel Tedin, Elísio Pires, Paulo Fraga, Lula Vieira e Marcelo Pereira. Até a semana que vem.